No episódio de hoje, Beatriz Rocha. Pode falar um pouquinho sobre você? Eu vou me apresentar agora. Eu sou daqui de João Pessoa também, sou formada em terapia ocupacional pela UFPB desde o final de 2023 e desde então, desde o meu último período na faculdade, eu venho trabalhando na área infantil, infanto-juvenil. Eu atuei na neuropediatria do HU, no setor de follow-up com bebês, e desde então só venho atendendo crianças da primeira infância, segunda infância e adolescentes com transtorno de desenvolvimento e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, assim, normalmente, agora, né, desde então, minha carreira toda está sendo infanto-juvenil. Eu trabalho especificamente com esse público. Aí tu falou que trabalha também com adolescentes. Isso, adolescentes também. Um transtorno no desenvolvimento como transtorno do espectro autista, nível 2, 3 suporte, TDAH também. E como eu também cheguei a atuar lá em Campina Grande, né? Estou trabalhando em Campina Grande, inclusive. Cheguei a trabalhar na PAI também, aí lá na PAI eu atendia criança, primeira infância, segunda infância, jovens, adolescentes e adultos com deficiência intelectual, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, TDAH e outras condições motoras, como mielomeningocele. Agora faz sentido a questão de trabalhar com adolescentes também, porque na PAI a gente vê muito isso. Não se limita só à infância, a crianças, mas desde criança até idosos, né? Eu trabalho na PAI também, lá da minha cidade, de Mongaguape. E, inclusive, tá falta de tela lá. Mas é muito interessante. Mas Danilo vai ter. Danilo. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência de ingressar no curso, como é que foi o período de graduação, o que é que te levou assim para essa área. Interessante essa pergunta, muito difícil para mim resumir isso numa resposta curta assim, Não, pode tomar. porque eu entrei na graduação em 2017 e era para ter formado em 2022 por causa da pandemia, né? Teve um atraso ali. Sim. Só que eu acabei saindo da graduação depois, porque eu só fiquei um período lá e não tinha me achado no curso, né? Eu tinha saído do ensino médio e já fui direto para a TO. Mas não tinha me achado muito no curso, eu saí e fiquei um ano fora da UFPB, eu tranquei. Aí depois eu voltei e disse para meus pais até, eu vou dar uma segunda chance para a TO, que eu gosto. Aí eu voltei, fiz o curso, continuei, fiz amizade lá no curso. Aí eu comecei a ver sentido, sabe? Na terapia ocupacional. Aí eu fiquei, não, eu acho que isso é para mim. Aí comecei a aprofundar mais, porque lá na UFPB, até pouco tempo atrás, a graduação era 4 anos. Aí, a partir do segundo, terceiro período, que a gente tinha disciplinas mais voltadas para a TO, que antes era vamos dizer assim, como falam, a medicina ciclo básico, né? Que era mais aquelas disciplinas gerais da saúde. Para só depois enfim, a gente ter as disciplinas práticas, né? Disciplinas teórico-práticas específicas de TO. Aí, a minha graduação, por causa da pandemia e outras coisas, acabou durando muito, assim. Foi quase 6 anos, assim. Durou, nossa, foi muita coisa. Aí eu participei de projeto de extensão, de TO e de outras áreas, eu gosto muito de projeto de extensão. Eu participei de projeto de pesquisa de TO também, fui bolsista de projeto de extensão de projeto de extensão de TO lá na UFPB. Eu só não fui monitora, mas todas as coisas eu fiz. Então, assim, eu gosto muito, sabe? Depois que eu vi sentido nisso, aí eu fiz tudo. Até hoje eu vou nos congressos, nos eventos que tem, nos cursos que tem. E essa área infantil eu sempre gostei, sabe? Porque desenvolvimento infantil lá a gente tinha a partir do terceiro período da disciplina. E eu sempre gostei de desenvolvimento infantil. Eu sempre achei muito interessante ver essa questão do desenvolvimento, sabe? Estudar os mais desenvolvimento, ver a importância dos mais desenvolvimento, da estimulação, da intervenção precoce. Eu sempre gostei muito disso. Então, quando eu fui para o estágio, eu já tinha em mente que eu queria ir para a saúde mental, que no P7 eu estagiei aqui no CAPS AD. E no P8 eu fui para HU, porque eu sempre quis ir para o contexto hospitalar. Eu admiro muito a atuação da TO no contexto hospitalar. E eu pretendo futuramente trabalhar em hospital, inclusive. Então, assim, eu sempre gostei. Aí, quando foi de estágio, eu já tinha isso em mente já. Eu vou para HU. E só tinha 2 vagas na neuropediatria. E quando a professora disse, quem quer ir, eu já levantei logo, assim, Aí eu fui, eu fiquei muito feliz, porque aprendi muita coisa. Que hoje em dia, eu entendi como importante, sabe? No contexto profissional, questão de manejo, de como conversar com os pais, porque na HU tem muito isso de trabalhar junto com os pais.
lá no Brotadeiro Pediatria, os pais sempre estavam lá. Então, quando a gente trabalhava com as crianças de estimulação, e dizia por que estava fazendo isso. A gente elencava e mostrava quais eram os atrasos do movimento e por que estava estimulando isso. A importância da intervenção precoce. Então, isso tudo eu aprendi no estágio. Então, agora, eu entendi isso como base importante para mim, sabe? Enquanto profissional no geral, mas mais ainda específico nessa área infantil juvenil. Mas dá pra perceber também que você se abre dentro, assim, várias áreas, né, Raquel? Eu queria perguntar se, quando você começou na graduação, você tinha, tipo, uma ideia sobre o TO já formado? Não, no primeiro período, não, porque eu nunca nem tinha ouvido falar. Porque, assim, quando eu entrei em 2017, né, ainda era muito recente a profissão aqui no estado da Paraíba, sabe? Então, assim, eu nunca tinha nem visto, nem no ensino médio. Nunca tinha ouvido falar. Entrei em profissão assim, eu não tinha ouvido falar de TO, não. Aí, eu entrei no curso, eu até coloquei isso no meu TCC, por causa de um amigo meu que era atendido por terapeuta ocupacional, um amigo meu do ensino médio. Ele era atendido por uma físio e por uma TO, porque ele tinha uma questão motora, porque ele tinha uma síndrome. Aí ele tinha uma questão de, eu não lembro agora exatamente qual foi a síndrome, mas ele tinha sempre que ir numa físio, numa TO, porque ele tinha dores no quadril e interferiu muito no andar dele. Aí ele era atendido por TO. Aí ele falou pra mim assim que achava muito interessante a profissão e que tinha a minha cara. Aí basicamente eu fui por isso mesmo. Por causa dele eu fui pra faculdade. E eu fiquei sem entender por quê. Aí eu fui lá e como foi esse processo que eu disse, né? Aí depois que eu me encontrei no curso, eu entendi o sentido que nós estudantes e profissionais de TO a gente vê na TO. Porque a gente trabalha com o fazer, né? Com o cotidiano. E nenhum outro profissional trabalha com isso, com o olhar que a gente tem, do contexto e da pessoa, né? Então eu me encontrei nisso. Eu fiquei, agora eu entendi porque eu tô aqui. Eu acho que, não só porque eu sou estudante da área, mas sempre alguém me pede uma recomendação de curso para cursar, eu falo TO. Porque é quase 100% que você vai gostar. Se você gostar de hospitalar, tem. Clínico tem, domicílio, muito assistência versátil. social tem. Então, eu entrei no curso totalmente desalojado. Eu não comecei junto com as outras turmas, eu entrei no meio do ano para frente. Então, assim, demorou muito para eu poder encontrar a área que hoje em dia eu estou interessado, mas durante todo esse processo, dos primeiros anos de estudo, eu fui identificando áreas que eu jamais pensaria para uma graduação como essa, né? Eu entrei com esse pensamento do transtorno do espectro autista, tenho familiares, meu irmão, minha irmã, que são atendidos. Então a gente entra já nesse pensamento, mas logo nos primeiros anos de estudo eu já recebi hospitalar, já recebi social, regional, reabilitação de memória, de visão. Então eu digo que se você quer tentar, não tem ideia, tenta o TO, porque com certeza vai ter alguma coisa que você gosta. Dentro da TO é um mundo totalmente diferente. A gente vê tanta coisa que acho que até o fim da graduação a gente não conhece todas as áreas. Então, assim, Tipo assim, nossa é turma, a gente vem tentando ampliar muito o nosso caminho de entendimento. Como a gente tem uma graduação de 4 anos, nesses 4 anos a gente não consegue explorar tudo pelas aulas, né? Então a gente tenta abranger do jeito que pode. Nossa turma tem desde infantil para conteúdos hospitalares, nossa turma tem um podcast de estudos, um podcast agora. Então, eu me sinto muito contente com a graduação que a gente escolheu, porque é um espaço que permite muitas coisas. isso. Então, puxando essa pergunta, eu digo qual é, assim, a atuação da TO na área que você atua hoje, o que você vê que a TO faz de tão especial, que faz a gente ser tão essencial na vida dessas pessoas que você atende. Ai, que pergunta maravilhosa. Eu acho que essa questão de, por exemplo, quando criança, né? É explicar para os pais que tudo que a gente estimula e trabalha com a criança, envolvendo as questões das habilidades motoras, socioemocionais, cognitivas, processuais, a gente aprende pelo brincar, né? A gente fala tanto enquanto o Theo é estudante que o brincar é a principal ocupação da criança. E é mesmo. Então, assim, para ela, é muito mais fácil aprender de forma lúdica a partir do brincar. Então, se a gente traz até demandas, né, coisas que a gente já sabe que são mais difíceis para ela, nossa questão da habilidade motora fina, em relação a botar, por exemplo, a camisa, e é algo que ela gostaria de fazer sozinha, se a gente trazer isso de uma forma lúdica, no brincar, talvez essa demanda não seja tão difícil assim, porque a gente está trazendo isso como uma atividade prática, vamos dizer assim, de um treino da ocupação.
né? Somente ali, do vestir e despir. Então, ele traz a parte do brincar. Eu acho que o nosso diferencial é olhar para a pessoa e entender, não ela ali a partir do diagnóstico que ela tem, sabe? Mas entender assim, a demanda ocupacional dela e entender o contexto. Então, para mim, assim, não faz sentido, como terapeuta, não ter a família junto. Para mim, quando a família não está junto, dificulta o meu trabalho. Porque eu sempre chamo a família para poder entender o que é que eles estão vendo na criança, que perceberam ali, por exemplo, que a criança, adolescente, ele não conseguiu desenvolver em algumas habilidades. O que é que eles observam nisso, comparando com outras crianças da mesma idade, né? Eu acho importante ter essa conversa com a família. Porque, às vezes, a família também gostaria que a criança participasse mais de eventos de família, que acha importante para eles. E a família, às vezes, não consegue entender o porquê a criança não está lá. E ainda mais quando são crianças do espectro autista. Não entendem, às vezes, questões sensoriais, né? Então, acho que nós, terapeutas ocupacionais, a gente também consegue explicar isso de uma forma melhor, né? Porque os profissionais, ele, às vezes eu falo até brincando assim, como vocês trabalham comigo, assim, tudo não é sensorial. Calma, a gente tem que entender, assim, tem que realmente raciocinar a questão, o problema, se isso se repete nos contextos ou não, e se interfere no cotidiano. Porque se interfere no cotidiano, tem um problema ali, no desempenho ocupacional, talvez seja uma questão sensorial, uma disfunção, nem tudo é sensorial. É uma E possibilidade. tem que entender, né? Tem coisas que são comportamentais, tem coisas que são contextuais totalmente. Uma pessoa específicas. completa, né? Tem vários. Exatamente, assim, é muito raso, superficial dizer que tudo é sensorial. Aí nós teóricos a gente está aqui para também desmistificar as coisas e explicar para a equipe que às vezes não entende disso, né? Porque assim, a gente lá tem autismo de pessoas, e essa pessoa pode parar de ter essa mesma inteligência. Então, eu acho que a diferença da nossa profissão para as outras é que nós, como seres ocupacionais, dependemos das nossas ocupações para viver a nossa vida, né? Então, enquanto as outras focam, eu digo muito, questões de socialização, nós cuidamos do contexto geral. Então, ser um TO, uma pessoa numa necessidade como essa, não vive. Ela pode funcionar, mas ela não pensa, ela não critica. Eu acho que nós, como pessoas, pensamos e criticamos, então, assim, apelo a isso. É pensamento crítico, é fundamento de ocupação, é brincar, é se divertir, dançar, cantar, pular, fazer de tudo. E quando não faz, a gente nem porque ele ajuda. Para a pessoa funcionar do jeito que ela quer, do jeito que ela pode. Então, do jeito que a gente vê como um certo. Uma coisa que eu penso também é que qualquer paciente ou cliente da gente, ele é muito mais além da demanda. Então, às vezes, a família chega com uma demanda e tipo assim, ele não, sei lá, ele não gosta de dormir em tal canto, por causa de tal motivo, tal e tal. Aí quando vai ver, é porque a criança, sei lá, a janela tá iluminando muito, ou então tem algum barulho no meio da noite. Então, o paciente, ele é muito mais do que só que os pais estão apresentando. Se não tem ninguém, eu acho que conhece a gente 100%, né, também. Sim. Não é um médico que vai conhecer a gente 100%, não é um terapeuta que vai conhecer a gente 100%. Então, às vezes, a família chega com uma demanda e pode ser uma coisa que faz parte da personalidade daquela criança, daquele paciente. E uma coisa assim que eu acho interessante é só um comentário, um adendo. Eu acho importante também nós terapeutas ocupacionais, eu acho que um dos diferenciais da gente, da anamnese, até da intervenção mesmo, assim, é de perguntar à família o que eles observam de potencial e de qualidade nos filhos. Porque muitas vezes, né, eu falo por experiência própria, já atendi muitas crianças, já fiz muitas anamneses até então, e os pais, às vezes, eles param assim e ficam olhando para mim com cara de interrogação, assim, como se ninguém tivesse perguntado isso antes, porque eles só vêm com demandas e problemas, e não enxergam o potencial da criança. Só que todas as pessoas têm potencial, eu sempre falo isso, todas têm. Ela pode ter um nível de suporte maior do autismo, ela pode ter um nível mais grave de deficiência intelectual, todas têm potencial de desenvolver habilidades, né? De ser o que quiser, de fazer o que quiser, com as adaptações necessárias, quem sabe que precisa. Todas as pessoas deficientes precisam de adaptações, né? Então, assim, talvez algumas coisas elas não consigam fazer totalmente de forma independente das coisas, mas a gente pode mudar também essa conceituação e pensamento do que é ser independente. Porque nós também que, né, supostamente neurotipos,
Nós não dependemos de ninguém para muitas coisas, mas será que a gente não depende mesmo? No dia a dia a gente precisa sim das Exatamente. pessoas, precisa de comunicar, de solicitar ajuda, de lidar com outras pessoas. Isso é um tipo de assistência, sim, de auxílio. Temos que entender a partir disso também o outro, né? E não uma pessoa autista que é incapaz, né? Isso é um termo tão errado e antiquado, mas as pessoas pensam assim. Algumas no dia a dia ainda pensam assim. Então, acho importante pensar nisso, dos potenciais, né? E de por que não trabalhar e também junto com a pessoa ali, estimular ela a desenvolver novas aptidões, né? E significado diferente para as coisas também. Acho muito bom isso. Essa questão é uma questão tipo, que eu considero assim, muito delicada em relação ao ramo na questão de autismo, TDAH. Porque muitos pais acham que aquela criança vai começar e terminar no laudo dela e que não vão ter um potencial de vida, que simplesmente não tem gosto, não tem hobby, não tem interesses, não tem coisas que deixam felizes ou tristes, é só aquela condição. Nas conversas que eu tive com minha professora Mara uma vez, a gente conversou sobre o que é feito depois dessas. Eu trabalho atualmente no plano de saúde, então o paciente chega demandando 10 sessões e ele faz 10 sessões, só que assim, depois de 10 sessões, o que a gente faz? Ele passa por 10 sessões com o físico, passa por 10 sessões com o fono, passa por 10 sessões com o psicólogo, está preparado para a sociedade, mas e aí? Ele está programado para não expandir, para dar um hobby, dar um acesso. Então, eu acho que a minha próxima pergunta é a importância e a ciência por trás do brincar. Que muita gente vê a nossa profissão como brincadeira. E nossa brincadeira é ciência e brincadeira é algo muito sério. Então, a gente tem que Brincar é coisa séria. brincadeira é coisa séria. A gente queria saber essa ciência e esse entendimento por trás da importância de brincar na primeira, na segunda infância, na adolescência, até na fase adulta. Então, que pergunta maravilhosa. Eu trabalho muito com essa questão da intervenção precoce, né? Eu tenho alguns pitucos para ter, que eu chamo pitucos, que são os pequenininhos, menos de 6 anos de idade. Eu trabalho muito com essa questão da intervenção precoce e atualmente eu terminei um curso que eu fiz de aprimoramento em aba e estou trabalhando com alguns princípios da aba, com alguns pacientes meus. Eu vejo essa questão da demanda e da importância de a gente acessar abordagens, metodologias que fazem mais sentido para aquele paciente, né? Para a gente conseguir acessar ele e para conseguir entender que cada pessoa é única. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com um conjunto de abordagens, né? Tanto a abordagem da terapia ocupacional quanto outras abordagens da saúde, que eu acho importante. Então, eu trabalho com essa questão, né, do foco da minha prática com a ocupação, mas às vezes eu trabalho mais com a prática centrada na família, às vezes com intervenção precoce, especificamente, para estimulação do mais desenvolvimento, com orientação com os pais. E alguns, essa questão do princípio da aba, então, essa questão da rotina visual, essa questão do estímulo, essa questão dos reforçadores. Então, assim, depende. Sabe? É um conjunto de coisas. Eu acho que a gente não tem que se delimitar uma abordagem. Porque cada pessoa, quando a gente entende a demanda que ela tem, e trabalha junto com a família, e entende qual tipo de abordagem é melhor. Então, eu acho que o brincar, ele é essencial por causa que eu, como posso dizer assim, consigo utilizar todas as abordagens com o brincar. Porque o brincar ele é o meio e ele pode ser o fim também. Então, eu acho que todo mundo entrou com uma cabeça só no curso, mas durante as nossas aulas, nossas práticas e intervenções, a gente foi descobrindo novos horizontes para essa profissão. Então, para você, essa questão de ser docente, como é que você se imagina dando aula, como é que você imagina essa recepção calorosa de alunos desse curso tão importante para nós? Como é que você se vê futuramente, talvez, na possibilidade de ser docente? Então, assim, eu já experiencio isso um pouquinho desde o final de janeiro, porque eu tenho um grupo de estudos, né? Eu tenho um grupo de estudos com vários estudantes, inclusive, da nossa aula aqui de uma pessoa de Campina Grande e da UFPB. E até de outras universidades, de outras cidades e estados, no grupo de estudos, né? Tem um WhatsApp também. Aí, assim, já tem vários encontros que eu chamei outros terapeutas, né? Outros terapeutas ocupacionais. Inclusive, eu chamei uma assistente social uma vez, que eu achei interessante ela falar sobre o Maio Laranja pra gente, né? Sim.
E agora, o próximo encontro no grupo de estudos, inclusive, eu pensei depois, por que não em trazer profissionais de outras áreas, porque eu acho que pode contribuir sim para o nosso pensamento, sabe, na prática ali, do que a gente pode contribuir com aquela informação. E o próximo encontro do grupo de estudos vai ser com duas fonoaudiólogas que elas vão falar sobre a CAA. E eu acho importante a gente saber disso também, porque tanto a gente na área da saúde quanto na área da educação, eu acho importante entender do uso da CAA para também orientar, às vezes, os professores que não sabem muito bem ainda, que é um negócio, às vezes, muito nichado, muito específico, né? Do aspecto autista, só quem sabe que não se delimita somente a isso. Uma pessoa com paralisia cerebral não pode usar CAA. Uma pessoa, claro, do incentivo, né? E do treino para isso. Uma pessoa com deficiência intelectual, com autismo, com outras condições que às vezes interferem na fala dela, na comunicação, pode auxiliar. E nós, terapeutas ocupacionais, a gente também pode criar um projeto de comunicação. Não é só fonoaudiólogo. Só que acho importante a gente ter, às vezes, direcionamento do fono, se possível, a gente pode utilizar isso também como uma ferramenta, sabe? Então, assim, a partir do grupo de estudo agora, eu já me observo, eu já penso, né, nessa possibilidade futuramente de ser docente, porque eu acho que eu posso contribuir mais para a sociedade, vamos dizer assim, sendo docente. Porque assim, eu gosto muito de atender os pacientes, né? Eu falo muitas pessoas assim, eu adoro, ainda mais com crianças da primeira infância, porque eu vejo o desenvolvimento delas ali, eu vejo que eu colaborei para isso. Ela veio com um atraso evidente, um atraso motor, e às vezes um atraso também de socialização, questão socioemocional, tudo junto ali. Atraso motor fino, motor global, e com os estímulos, com as orientações que eu dei para a família, né, e tudo isso, eu vou conseguir contribuir para isso. A criança andasse, várias vezes eu contribuí para as crianças que falassem, que engatinhassem, que andassem, que brincassem, que não brincava com nada antes. Então eu sei que eu colaborei para isso, para conseguir usar a colher sozinho, para conseguir se vestir sozinho para os meus adultos, de conseguir adaptações para se vestir sozinho. Então, assim, são coisas para mim que são sem preço, sabe? Que me dá felicidade, assim, de perceber, né? Que eu contribuo para isso. Mas eu também eu gosto disso, de ensinar, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, não ensinar, mas conversar com as pessoas. Porque às vezes eu tenho uma visão das coisas que eu estou na prática agora. Mas os estudantes, eles podem colaborar muito, sim, para o meu pensamento das coisas, né? E eu penso assim, que a gente constrói conhecimento em conjunto, sabe? A gente não tem conhecimento nossa cabeça de ter o conhecimento por causa das práticas, experiências de vida, não somente ou por causa dos livros e artigos, mas sim o conhecimento ele é construído junto, sabe? Eu penso dessa forma, a educação dessa forma. Então eu penso como docente, eu gostaria de ser assim, de construir, sabe? E não ser aquela pessoa de fazer provas sem sentido, provas de múltipla escolha, sim ou não, e nada de justifique, nada de deixar aberto para a pessoa explicar como ela percebe aquela coisa, sabe? Aquele assunto, o que é que ela entende daquilo. Eu quero entender o que ela entende. Então, o que ela entende, para mim, é que justifica se aquela temática foi ensinada ou não. Como ela percebeu aquela coisa, e não uma coisa escrita no manual. Para mim, não me interessa isso. É o que você faz com o conhecimento. O que importa é isso na prática. E a gente como profissional também. O que importa é o conhecimento que você tem e como você aplica ele na prática. Não é o que você escrito, que você decorou do DSM. Não é o que você decorou do enquadramento da prática, do mini processo. Não é. Entendeu? Não é. Não é isso. Enfim. Eu acho que todo mundo traz sua própria experiência, todo mundo traz sua bagagem. Então é o famoso trocar ideia, né? Professor media, tá ali para direcionar, mas cabe ao aluno ter esse seu próprio entendimento. Então agora, falando sobre um assunto quentíssimo que o passarinho nos trouxe, ficamos sabendo da fã número 1, que houve premiação em seu nome, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Ai, meu Deus. Todos os anos, acho que faz uns 5 anos, se eu não me engano, 5 a 6 anos que tem a premiação de melhor do ano, né, de uma pessoa de Campina Grande. E como eu falei, né, tudo aqui de uma pessoa, vivi a vida inteira aqui, fiz a graduação aqui, só que a minha carreira profissional está sendo mais em Campina Grande desde então. Só vivi um trabalho aqui em Campina, aqui em João Pessoa, e depois eu fui para Campina. Então, desde então, eu só trabalho em Campina, né? Só trabalho em Campina, não, trabalho em Esperança também, no município de Esperança. Eu sou terapeuta ocupacional de lá, desde agosto. Só que teve a premiação da Joana, né, em relação ao ano passado. Aí eu tentei, né, com outros terapeutas ocupacionais lá, conseguir esse prêmio, porque tem a premiação para todas as categorias profissionais. Então, tem
melhor jornalista, melhor veterinário, fisioterapeuta, doula. Aí também tem empresa, né? Tanto profissionais quanto empresa. Terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicopedagogo. Aí eu tentei para terapia ocupacional, né? Aí eu fiquei muito feliz que eu consegui essa premiação. Para mim foi muito importante, porque as mães dos pacientes, meus ex-pacientes, eles voltaram em mim. Fiquei muito feliz. Meus familiares, meus amigos, meus pares, terapeutas ocupacionais, meus amigos voltaram em mim. Aí eu ganhei essa premiação de melhor terapeuta ocupacional de Campina Grande, ano passado. Aí esse ano eu ganhei eu recebi a moção de aplauso da Câmara Municipal de Campina Grande, por causa dessa premiação. E eu fiquei muito feliz, eu quero me enquadrar. Porque para mim, para várias pessoas, assim, na verdade, eu vejo que as pessoas às vezes veem isso assim, como uma coisa qualquer. É só um papel. Para mim não é um papel. Porque para mim significa no meu primeiro ano de formada, no primeiro ano como profissional, eu tive um reconhecimento pelo meu trabalho. Sim. Né? Então, assim, para mim foi muito importante, porque eu sempre botei meu coração e minha cabeça, vamos dizer assim, bastante no meu trabalho e meu estudo, que para mim é muito importante. Então, eu tive esse reconhecimento, tá lá no meu quarto. Eu quero moldurar depois. A gente parabeniza você. É um Mais que merecido, né? com certeza. Muito feliz de estar ocupando esse espaço e estar promovendo essa massa de pessoas e ter uma representação tão boa de profissionais no nosso curso, né? Daquela emoção dos próximos anos, né? De formação. Isso. Acho que também tá criando um nome, né? A preparação tá criando um nome. E você também tá criando um nome. O primeiro ano de formação, eu estudei, então. Com certeza mais que merecido, né? Com certeza. É uma marca muito bonita. Então, mas eu pergunto meu amigo. Você tem mais algum? Acho que por hoje. Você só quer concluir? Quer dizer alguma fala? Nossa. Primeira convidada, primeira entrevistada. Eu vou pedir ainda me concluir, então não sei. Tanto no podcast quanto na turma, né? Sim, com Primeira certeza. convidada dos dois. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz de ser chamada para falar sobre o que eu faço, né? Sobre minha profissão, que faz sentido para mim. Eu sempre que eles me chamam para participar de coisas assim, como roda de conversa, eu já fui chamada para o UFB, para a Nação daqui, para a Nação do Campina Grande. Sempre que me chamam assim para falar sobre a terapia ocupacional, eu sempre vou. Eu gosto muito de falar com estudantes de todos os períodos, assim, eu gosto muito, porque eu acho que eu aprendo também, eu tenho esse momento de troca que eu gosto, e também eu consigo expressar algumas coisas que às vezes como pode dizer, os estudantes eles estão com aquela ansiedade do futuro, que é totalmente normal. A gente não sabe o que espera a gente no futuro, né? Então, assim, trazer alguém que passou por isso e para acalmar a pessoa, entender, assim, mais ou menos o que você tem que pensar agora e o que é importante você estruturar e estudar e pensar agora. Porque essa questão do que eu estou fazendo agora, das especializações, meu trabalho, o foco, meus objetivos, eu penso desde a graduação. Então, assim, eu esquematizei isso. Eu estudei e fiz muita coisa para poder chegar nessa área. Então, assim, eu estudei muito para chegar nessa área, porque a gente tem que entender o que está fazendo. Então, é importante a gente, qualquer que a gente for, a gente saber o que está fazendo, dar o nosso melhor, e não só pensar no retorno financeiro. O retorno financeiro é importante, mas não é só isso. A gente tem amor que a gente faz, a gente gosta daquilo, vê sentido naquilo, né? Então, muito feliz por isso, né, pelo convite. E última coisa, de aproveitar que eu aqui também para falar que eu tenho um podcast também, né, que é o podcast cotidiano do Spotify. Tem Spotify e tem na Amazon Music. Eu vou voltar a publicar, enfim, aqui para o Nassau também, e esse convite de podcast, eu fiquei muito feliz. Eu vou voltar também para publicar o podcast. E o meu grupo de estudos tem o Instagram também, que vai começar a publicar mais coisas, que é um grupo de estudos em terapia ocupacional, o Jeto. E é isso. Muito obrigada. Nossa, é melhor para começar. Assim, a gente estava super nervoso, a gente não tinha esse projeto esquematizado até muito tempo, mas eu acho que no fundo a gente sempre quis, né? Então, quando foi dada essa oportunidade, a gente foi na ansiedade, naquela coisa. E a gente encontrou primeiro os convidados, depois o espaço, o equipamento, o equipamento. Chamamos o assistente, o nosso operador de áudio. Então, assim, ver que tá certo, ver que a conversa flui normalmente, mesmo com
segurança, com sociedade. Né? A gente vê que a conversa pode ser cativante, pode ser interessante, pode ser pro aprendizado de as pessoas que vão ver, já é muito gratificante, né? Nem que o podcast, né, acabe hoje já me deixou muito feliz, já fiquei muito contente, já deu fruto. Então a gente quer agradecer muito por essa participação. A gente ficou muito feliz com essa entrevista. Então, que venham mais várias para nós, para você, para a TO, né? Isso. Para concluir, eu queria pedir. A gente está com uma turma do P5 agora e uma outra turma do P7. Então a gente queria pedir para você dar um conselho para esse estudo do céu. Eita. Caramba, deixa eu pensar que são muitas coisas. Veja, eu acho que não se limitar a pensar enfim, se ver numa área específica da TO, porque eu percebo que isso é uma das coisas assim, que mais angustiam os alunos. E eu vejo isso mais especificamente em TO. Eu vejo muito isso. Você angustia muito as pessoas. Às vezes elas chegam no 7º período e não sabem o que querem, né? Entre aspas, não sabem o que querem. Não tem uma ideia, às vezes, vamos dizer assim, mais clara na cabeça de qual contexto vai trabalhar, com qual público vai trabalhar. E eu falo assim, ir atrás das pessoas que trabalham já na área, né, conhecê-las, né? No Instagram tem muitos terapeutas ocupacionais que publicam as coisas nas redes sociais. Acho que é interessante a gente acompanhar esses terapeutas ocupacionais, da gente ver, se possível, né, acompanhar a prática deles na cidade onde a gente está, para a gente entender, às vezes, na prática, a gente observa algumas coisas que isso dá um insight, assim, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Porque às vezes fica muito limitado a teoria, porque a faculdade ela é muito teórica, né? E o mundo, o trabalho, né? Enfim, o mundo, o universo mesmo assim, o nosso trabalho da TO também, ele é muito grande. E a gente indo para um contexto hospitalar, conhecer, a gente gosta do contexto hospitalar. Vai cuidar das paliativas, mas só sabe porque você foi, você vivenciou, você teve experiência, né, de visitar o hospital, e você teve aquela coisa, caramba, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Cuidar das paliativas é uma área que eu acho muito interessante. Tem teóricos na área da oncologia, tem teóricos específicos da ala pediátrica, tem teóricos da UTI, da emergência, do ambulatório. Então, são muitas coisas. Um atendimento específico, por exemplo, pacientes queimados. Então, assim, alguma coisa tem, só o contexto hospitalar. É muita coisa, né? Da assistência humanizada no contexto hospitalar, por exemplo. Então, assim, não se limitar a isso. Eu só quero trabalhar, né, como você falou, e infelizmente isso é uma coisa que acontece muito atualmente, de ver muitas pessoas para TO achar que se resume a assistência para pessoas com transtorno espectro autista. E isso é uma coisa muito limitadora, se a gente pensa dessa forma. Porque assim, a gente pode trabalhar, sim, e ainda não é da forma que as pessoas veem. A gente pode trabalhar além disso, como a gente falou aqui, sobre sexualidade, sobre questão, sobre os limites corporais, que é importante, questão pensando na segurança da pessoa. A gente trabalha as questões do lazer, do esporte, da cultura. Então, assim, além daquelas coisas de STEAM clínica, né? De questões sensoriais, acho que tudo é sensorial. Não é. Tudo não é sensorial. Ele trabalha com a ocupação que faz sentido para a pessoa, que faz sentido para a família. E a gente vê o que pode orientar e desenvolver com a família para melhorar a participação da pessoa naquilo que ela quer. Esse é o nosso papel como trabalhador profissional. Independente da abordagem onde esteja. Então, é isso, assim, é se propor a estudar coisa diferente, se propor ir atrás de recursos, de projetos de extensão, projeto de pesquisa, porque eu acho que isso abre nossa cabeça também, sabe? E horizontes. Eu acho que é isso, assim, não se delimitar. Eu gosto do público infantil, não quero saber de idoso, não quero saber de adulto. Mas se fechar, a gente não sabe se talvez você goste, por exemplo, de reabilitação da mão, né? Reabilitação da mão, terapia da mão, muitas vezes o público é adulto e idoso, né? E se você não gosta, certo, tudo bem, mas se permite pelo menos conhecer, aí você realmente vai dizer, não é minha prática, tudo bem, não gostar de tudo também. A gente vai se encontrando no tempo. Às vezes a gente forma uma coisa, vai trabalhar numa área, na saúde mental, por exemplo, e depois acaba no contexto hospitalar. Ou vai para a área social, aí vai para a educação depois, se gosta muito. Eu mesmo gosto muito da educação. Então, eu se tivesse oportunidade de trabalhar na educação, eu iria na educação. Eu gosto muito. Então, é isso. Ainda tem com mente aberta. Tudo do céu. Nossa, e respondendo a pergunta central do podcast, terapia ocupacional pode ocupar neurodivergência, sexualidade hospitalar? Pode. Tá, muito obrigado, pessoal, pelo primeiro episódio. Obrigado, Miriam. Obrigado pela participação. Futuramente voltar, talvez.
sabe? Vamos ver essa questão. A gente pretende deixar esse podcast quando nos for para a nossa formação, deixar nos formos no céu da TO profissional, deixarmos esse podcast aqui para as próximas turmas, como aprendizado, um espaço de conversa. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Você, sua mãe, família, aí, nosso rapaz do áudio, muito obrigado. E, tá. Beijo. Tô muito feliz de não ter convidado nenhum, tá? Muito obrigado pela participação. Tá? Ficar muito feliz, tá?